Olá, meus futuros mestres e mestras. Eu sou Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, sou mentor acadêmico e o idealizador do Mestrando Cast, que é o podcast que vai te ensinar tudo que é necessário para que você consiga a sua aprovação no mestrado. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, que é o William Timóteo. Ele é advogado, pesquisador e mestrando em Direitos Humanos pela PUC do Paraná. E no episódio de hoje, no episódio 16, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é como desenvolver estratégias de publicação antes mesmo de você entrar no mestrado. William, primeiramente gostaria de agradecer a sua participação. Estou muito feliz que você está aqui hoje com a gente, doando o seu tempo. Sei que ele é escasso, então muito obrigado por você estar aqui. E já te mandando a primeira pergunta, William, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória na graduação. Você já planejava em fazer mestrado ou foi algo que surgiu depois? A gente vai começar por essa pergunta porque é algo que eu sempre gosto de questionar os convidados que vêm aqui sobre como é que foi essa trajetória, para mostrar para o pessoal realmente assim, os desafios, os obstáculos, como que as pessoas se prepararam ali na graduação. Então, essa é a minha primeira pergunta, William. Como é que foi a sua trajetória ali na graduação? Essa ideia de fazer mestrado, ela surgiu ainda na época da graduação ou foi algo que surgiu depois que você se formou? Oi, gente, boa noite, Gustavo. Boa noite. Acho que a honra é toda minha, né, em estar aqui. Mas, falando da primeira pergunta, desde muito cedo, acho que inclusive antes até de entrar na graduação, eu já idealizava muito, sabe, essa carreira acadêmica da graduação, especialização, mestrado e doutorado, justamente assim nessa sequenciazinha. Isso por influência muito, é uma influência muito forte da minha tia, né, que sempre foi, embora ela não seja mestre, né, mas ela é professora lá da rede pública da minha cidade, no interior de Sergipe, e ela sempre gostou muito de estudar, né, tanto que ela fez ali diversas especializações, que assim, o curso de mestrado lá não é uma realidade tão presente, né, principalmente naquela época, né? Se hoje a gente já enfrenta algumas dificuldades, você imagine, né, aí, cerca de uns 10 anos atrás. Né? Então, assim, talvez por influência muito dela, eu sempre idealizei muito, né, seguir a carreira acadêmica. Né? Eu já me imaginava desde muito cedo enquanto um doutor, mas um Bacana. doutor com título propriamente dito, né, e não simplesmente por ter concluído um curso de bacharelado. Né? Mas eu não tinha conhecimento ainda, né, de quais caminhos percorrer para chegar lá. Inclusive, mesmo depois de entrar na graduação, né, a gente entra muito preocupado com você entra focado no conteúdo, né? Você entra preocupado com aprender, com fazer prova, com apresentar trabalho, com seminário, né? Depois, desde muito cedo, todo esse bicho do AB já fica na sua cabeça, porque socialmente isso nos é imposto, né? Então, se você já entra no primeiro período, as pessoas já ficam perguntando sobre o AB, suas famílias já criam expectativas do exame de ordem. Verdade. Então, assim, essa vida de extensão, né, e pesquisa não era uma coisa tão presente que eu tinha conhecimento de que era um caminho que precisava ser percorrido para atingir aquele objetivo que eu já tinha desde muito antes. Né? Mas alguns professores até começavam a dar alguns sinais, mas eu confesso assim que nos primeiros 2, 3 anos, eu até uso dizer, da universidade, né, da graduação, mesmo havendo a universidade fazia muitos eventos de pesquisa e extensão, né? Eram pelo menos ali uns 4 eventos por ano. Mas a gente não estava muito preocupado, a gente ia mais para assistir mesmo, sabe? Alguns professores, gente, vamos produzir, a gente ficava, professor, eu tô sem tempo, eu tenho que estudar para ter muita coisa para fazer, sabe? Até que finalmente, né, surgiu aí uma primeira oportunidade, né? Isso eu já estava lá pro meu 4º ano de curso, eu acredito, né? E que realmente caiu a ficha, né? Assim, eu comecei a entender com mais precisidade, né? O que eu precisava fazer para chegar lá. E eu olhei para trás e vi que
assim, de histórico eu não tinha nada, né? Então, assim, eu já tinha cursado 3 anos do curso de Direito, eu não tinha sequer um resumo simples, daqueles de, no máximo, 500 palavras, publicado em um evento, sabe? E, assim, e as oportunidades nos tinham sido dadas. Acho que alguns alertas de alguns professores também. Mas não sei se eles tinham sido passados com a sensibilidade que a gente precisava receber, sabe? E mostrando a importância disso para as pessoas que queriam seguir especificamente esse caminho acadêmico. Assim, para quem só quer uma carreira profissional, para quem só quer advogar, isso realmente não é importante, né? Não é algo que os escritórios e que as empresas observem. Nossa, quantas publicações você tem, né? Quão grande é o seu lápis, né? Até hoje, eu já passei por escritório e por empresa, ninguém nunca me pediu lápis. As pessoas só querem saber ali, hoje, do LinkedIn, né? Sim. Sim. Mas aí surgiu essa primeira oportunidade, eu lembro, inclusive, até hoje, que foi no Seminário Nacional de Sociologia, né, lá da Federal de Sergipe, e aí, por influência até do professor que depois acabou se tornando o meu querido orientador na graduação, né, eu e outro colega acabamos escrevendo o nosso primeiro artigo. Meu Deus, assim, ler aquele trabalho hoje é algo assustador, assim. É Acho que difícil. ele nunca chegou nem a ser publicado, né? Mas, inclusive na época, acho que nós submetemos, na verdade, o resumo, e esse resumo que foi apresentado, e aí foi a nossa primeira apresentação, né? Nós estávamos, sim, super apreensivos, nunca tínhamos participado efetivamente dessa forma de um congresso, né, de um evento desse tipo, mas no final das contas deu tudo certo, a gente apresentou, todo mundo gostou. O tema na época já tinha sido sobre juventude, que era algo que inclusive eu tinha iniciado a trabalhar na prefeitura, né? Nesse mesmo período, o prefeito acabou me incumbindo, né, de realizar a conferência de juventude no município. Ele colocou. Que bacana. Isso, a gestão das políticas de juventude acabaram vindo para mim. Isso por falta realmente de pessoa que ele não queria contratar ninguém, né? Eu já estava super abarrotado, mas assim, ele sabia que se ele colocasse, eu ia absorver de toda forma. Né? Então, assim, e aí a gente pegou a experiência dessa conferência, né? A gente tentou realizar uma conferência super participativa, né? Tentamos descentralizar a conferência, levando ela para os espaços de participação dos jovens mesmo, e o relatório final dela foi algo muito legal, né? Então, foi a partir dessa experiência que nós nos despertamos da necessidade e de quão legal seria escrever sobre juventude, né? Sobre políticas públicas de juventude, né? E esse foi o tema do nosso primeiro trabalho, né? O resumo saiu, claro, né? Obviamente, o trabalho completo não foi publicado, e hoje eu entendo perfeitamente que ele não atendia ali, né, aos requisitos, ele estava, sim, bonitinho em questão de escrita, mas metodologicamente era uma negação. Mas e foi a partir daí, né? Então, e aí a gente, caraca, que legal, né? Aí você vê na internet um primeiro trabalho com seu nome, porque a gente acessava lá os anais do evento, né? E aqui foi muito emocionante, assim, sabe? Ver esse primeiro filhinho aí. E depois disso vieram alguns outros, né? E aí a gente acabou, né? Inclusive com esse mesmo colega, nós acabamos nos tornando aí a dupla para escrever até o final do curso e acabamos, né, publicando mais algumas coisas juntas, mas sempre essas coisas menores, né? Apresentação de trabalho, posters, né? E resumos expandidos, sabe? Artigo completo, enfim, na época da graduação não saiu nenhum, né? E aí, depois que eu saí da graduação, não, calma, acho que eu vou avançar demais, né? Você quer? Não, beleza, William. Vamos com calma, a gente já está querendo pular as perguntas. Até te perguntar sobre a questão dessa primeira publicação, mas você já compartilhou, mas foi bem bacana. Porque a sua trajetória também, né, a gente tem pontos aqui de convergência.
Eu lembro também, até hoje, da minha primeira publicação. E no meu caso, a gente chegou de fato a publicar, e foi um artigo que hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, o que a gente fez? Mas foi o primeiro artigo, e se a gente realmente quer começar, todo mundo tem um início. Então, se a gente não tiver vergonha do nosso primeiro trabalho, é porque alguma coisa está errada, porque a gente não evoluiu. Então, é sempre uma brincadeira que eu faço, né, que a gente tem que ter realmente vergonha do nosso primeiro trabalho, mas é justamente esse primeiro trabalho que a gente vai ter vergonha alguns anos depois, que vai ser o pontapé inicial para a gente poder começar, né, William? Então, eu também comecei justamente por influência, escrevendo em coautoria com um amigo, e achei bacana também de você destacar na sua trajetória que desde cedo você já tinha esse interesse pela carreira acadêmica, por influência da sua tia. No meu caso, foi por influência da minha mãe, por ser professora da rede pública. Então, sempre acompanhei ela na questão da docência e tal. Aí via que era algo ali relevante. Mas também não tinha essa consciência exatamente sobre a necessidade de fazer mestrado. Isso eu fui ter depois que eu já estava na graduação, né, um pouco mais avançado ali no curso, que eu fui ver, né, que os professores ali tinham mestrado, tinham doutorado. Então, eu passei a ver, enxergar essa necessidade. Então, acho que isso é bem bacana, né, que a gente sempre vai sendo influenciado pelo meio que nós estamos. Né? Se hoje a gente está seguindo e trilhando essa carreira acadêmica, é porque lá atrás nós tivemos pessoas, boas pessoas, que nos influenciaram a trilhar essa jornada. No caso da minha mãe, ela também não chegou a fazer mestrado, mas ela fez, acho que 2 pós-graduações, lato sensu, e, enfim, sempre martelando a questão da educação, da importância da educação, de continuar os estudos, e foi algo que introjetou em mim, né? E depois lá na frente veio essa necessidade e esse interesse, né, de realmente fazer um mestrado, de ter esse interesse pela carreira acadêmica. William, entrando agora especificamente, você já falou um pouquinho da sua primeira publicação, agora especificamente sobre, a gente falou, né, sobre o que é sobre a sua primeira publicação, mas para a gente passar aqui para o pessoal, porque se gera uma série de dúvidas, o que é considerado publicação, o que não é considerado publicação, do ponto de vista acadêmico, Ian, o que é uma publicação? Vale postar textão no Facebook? Vale publicar em jornal? Isso é bom para o currículo Lattes? Como é que funciona? Eu estou fazendo uma pergunta aqui realmente para quem está começando do zero, que pensa aí em começar a publicar, especialmente pessoas aí que têm esse desejo de seguir uma carreira acadêmica, de cursar um mestrado. Tem pessoas, por exemplo, que saem da graduação e que nunca tiveram contato, a não ser ali no TCC, mas fez no TCC ali de uma maneira protocolar, só para pegar o diploma, e a pessoa saiu da graduação, não sabe o que é metodologia, nunca escreveu um artigo. Então, pensando nesse público, William, o que é considerado uma publicação acadêmica, para a gente poder passar aqui para o pessoal? Essa do textão do Facebook é boa, hein? Só voltando um pouquinho, você falou que sua mãe é professora, e assim, espero que a minha não me ouça nesse momento, porque a minha também a minha mãe também é professora, né? Ela é, inclusive, da mesma época da minha tia, entraram praticamente juntos no município, isso há mais de 30 anos. Né? Só que eu falo que a minha tia é a maior influenciadora, porque assim, a minha mãe chegou a fazer também, né, curso de especialização, mas ela não tem esse... e ela chegou, a claro, a me influenciar, né? Assim, hoje eu sou super apaixonado pela educação por influência dela, mas não para me influenciar no sentido de querer fazer um curso atrás do outro, sabe? Assim, de jogar os títulos, porque minha tia, ela tem 20 especializações. Chega, oi tia, surgiu mais essa, a senhora quer fazer? Não, claro, eu quero fazer. Sabe, mas Entendi. Voltando agora para sua pergunta, né? Mas acho que sua mãe vai ficar chateada, hein? Porque você lembrou primeiro da sua tia. Por isso que ainda bem que ela não vai assistir. Assim. Vou mandar para ela, vou mandar o link para ela. Mas algumas pessoas, inclusive, eu acabei me recordando que, assim, uma das minhas primeiras aulas já no curso de mestrado, né, uma colega falou, eu tenho um artigo publicado, né, e tal,
E aí, quando ela fala o local, era num site. E aí eu fiquei pensando assim, assim, aqui no mundo acadêmico, né, quando a gente fala de publicação de artigo, a gente considera outra coisa, né? Mas ela tinha a mentalidade muito, como eu falei, né, daquilo que vem de escritório, né, para os advogados que atuam muito em escritório. Para eles, a publicação de artigo é você escrever um texto, né, ali, com um tamanho razoável para publicar na página do escritório, na revista da OAB, não revista acadêmica, aqueles jornaizinhos, né? Então, assim, não que isso não tenha um valor de conhecimento, né? Claro que tem. Mas quando a gente fala de artigo, de publicação no mundo acadêmico, né, a gente está tratando de outro aspecto, né? É um material de outra natureza. Né? Um artigo, para os acadêmicos, ele é aquele documento que tem pelo menos 15 páginas, né? Assim, na média, que segue ali todo um critério, né, estabelecido pela BNT, de formatação, de metodologia, né? Ele tem que trazer objetivos claros, né? O problema de pesquisa tem que apresentar uma conclusão para aquilo, né? E os textos em Facebook e nesses sites, infelizmente, para a vida acadêmica, eles acabam não sendo considerados, né? E até existe no Lattes um campo em que você consegue inseri-los, né? Tem lá textos publicados em sites e tal, você consegue inseri-los. Mas, academicamente, isso não conta ponto. Por exemplo, se você vai participar de processo seletivo para ingresso em mestrado, em doutorado, se você vai concorrer no concurso para professor, né? Embora eles estejam lá, bonitinho, você consegue nomeá-los, isso não vai trazer pontuação para você. Né? Então, não seria considerado, pelo menos eu acho, em termos acadêmicos, como uma publicação. Né? Então, os textos de Facebook aí, mesmo sendo textões, por mais bonitos que sejam, né, e por mais bem escritos que alguns sejam também, né, eles não teriam essa validade. Bacana, William. Obrigado pela resposta, bem bacana. E você estava falando aqui, eu estava pescando na minha história, na minha trajetória. O meu primeiro artigo acadêmico em si, eu publiquei em 2016, em coautoria com um amigo, que eu comentei contigo. Só que buscando mais atrás na minha trajetória, eu comecei com textão de Facebook. Era textão de Facebook que eu fazia ali em 2015, falando sobre política. E na época, acho que foi a minha irmã, ela pegou e encaminhou para uma amiga dela, que era articulista em um jornal, aqui da minha cidade. E essa moça, ela gostou do artigo, né, do texto que eu tinha escrito ali no Facebook, não sei se era sobre corrupção, porque eu estava lendo um livro sobre corrupção, sobre política, e eu postei lá no Facebook, e essa amiga da minha irmã me convidou para publicar no jornal em si. E aquela foi a minha primeira publicação. Tudo bem que não era uma acadêmica, era uma publicação no jornal, mas foi muito bacana, porque eu comecei a receber feedback do pessoal, e eu falei, por que não, né, não sonhar numa publicação acadêmica? Então, né, em que pese não tem essa relevância que a gente sabe, né, para o mundo acadêmico, tradicional, pode ser um primeiro ponto de start, né, para a gente começar, né, para estimular que depois lá na frente a gente comece, né, a escrever um artigo acadêmico. Então, você estava falando e eu estava buscando, né, pescando isso na minha trajetória, achei bacana. É claro que tem, né, essa relevância, os textos acadêmicos, mas como você mesmo comentou, né, tem um campo lá no Lattes, artigos em jornais. Eu coloquei esse meu primeiro artigo, foi publicado no jornal, tá lá. Obviamente que não contou ponto para mim em seleção de mestrado e tudo mais, mas foi uma lembrança boa, é uma lembrança boa que eu tenho, que depois me estimulou a escrever textos maiores. Então, acho que todo mundo tem um ponto de start, né, um ponto de começo, e essa pode ser um ponto interessante. É muito isso, Gustavo, do que você falou, né? Assim, embora eles sejam mais, acho que redações, né? São redações dissertativas, redações argumentativas, críticas, né? Mas toda escrita, ela é uma prática, né? Você está desenvolvendo ali o seu raciocínio, então ela é válida de toda forma.
Né? Então, assim, não que escrever para jornais, para Facebook não seja algo legal, pelo contrário, a gente tem que levar conhecimento para todas as esferas. Né? Sim, Inclusive para pessoas que estão ali no Facebook e no Instagram. Elas também precisam ter acesso à informação. Né? Não só aquelas que acessam revistas científicas. E, sem dúvida, não deixa de ser aí, né, um exercício para textos maiores, mais fundamentados, né, que inclusive é fundamentado no sentido de trazer uma referência, né? Sim. É um estilo diferente, você tocou num ponto bacana, né? Porque são gêneros que você está escrevendo ali para o jornal, é no estilo. Um artigo acadêmico é diferente. Então, esse é até um ponto bacana da gente tocar, porque é diferente. A escrita, por exemplo, que a gente tem na nossa prática profissional, por exemplo, no âmbito da advocacia, é uma escrita no formato. E a gente, muitas vezes, a gente quer transplantar esse formato para a escrita acadêmica. E é aí que entra o ponto de incompatibilidade. Porque uma escrita do âmbito profissional vai ser diferente do âmbito acadêmico. Uma escrita de um jornal, de um texto para o Facebook, não vai ter uma regra ali, não vai ter uma série de amarras acadêmicas que nós temos. Então, esse é um ponto importante para a gente destacar aqui. Inclusive, para os advogados é muito comum a gente ver nos primeiros artigos o uso do latim. Igual utilizam na petição. Eu confesso que acho que o meu processo ele foi um pouco inverso, né? Acho que eu acabei levando para minha vida profissional, e aí, né, para atuação em processos, em pareceres, um pouco da forma com que eu escrevo academicamente, sabe? Então, eu não uso, tento não usar mais latim nas minhas petições, sabe? Mas é muito comum no início, principalmente para os estudantes de direito, a gente pegar aquela linguagem de petição no artigo. Sim, verdade. Acontece muito, né? E até em trabalhos que a gente pega para dar parecer, a gente vê diversas pessoas com aquela linguagem. Isso, né, para o pessoal que está nos assistindo, que é de outra área, isso vale para qualquer área do conhecimento, né? O pessoal tenta trazer uma escrita, muitas vezes, muito rebuscada para mostrar uma suposta intelectualidade. Só que aquilo, muitas vezes, deixa o texto truncado, o seu examinador, seu parecerista, não vai compreender o que você está querendo dizer. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Então, uma coisa que eu tento prezar agora nos meus textos, que era uma consciência que eu não tinha lá atrás, quando eu comecei, é de tentar dar clareza, fazer períodos mais curtos, usar uma ordem direta nas minhas frases e tentar realmente, assim, não rebuscar demais. É claro que a linguagem técnica é importante para qualquer área do conhecimento, mas não tem necessidade de a gente complicar, porque até pensando numa perspectiva de comunicação, uma perspectiva de seu trabalho ser lido e ser citado por mais pesquisadores, se ele tiver de mais fácil compreensão, melhor, porque mais pessoas vão compreender, mais pessoas vão te citar. Então, hoje essa é a mentalidade que eu tenho, sabe, William, de tentar passar esse conhecimento de uma forma mais acessível do que ficar tentando fazer o parágrafo ali mais perfeito, mais rebuscado possível. Gustavo, mas era justamente isso que eu ia comentar, porque assim, essa linguagem rebuscada, ela acaba indo de encontro, né, contrariando o objetivo da publicação, que é fazer com que o conhecimento chegue às pessoas. Sim, com certeza. De uma forma muito rebuscada, você vai dificultar que o leitor, inclusive, que é da área, porque às vezes eu pego alguns textos que são jurídicos e aí a pessoa tenta enfeitar tanto parágrafo que, assim, até sendo um tema familiar, às vezes eu paro, não, deixa eu reler aqui para eu tentar entender o que realmente a pessoa quis dizer. Sim, isso é ruim. Isso é ruim. O nosso podcast aqui, o Mestrando Cast, William, a gente sempre fala muito para o pessoal que tem esse sonho de ingressar no mestrado. Então, se a pessoa desenvolve uma escrita ali muito rebuscada, muito difícil, pensando, por exemplo, em um contexto de seleção de mestrado, o professor ele tem muitos projetos para ler, para analisar. Se você não escreve de uma maneira que seja fluida, muito possivelmente o professor, se ele não entender o parágrafo, ele não vai ficar igual a gente quando a gente pega um artigo para ler, que a gente tem uma obrigação de compreender aquele artigo, às vezes para uma disciplina, ele não vai ficar parado ali tentando compreender o que você disse. Ele simplesmente vai passar para frente. Isso é ruim. Então,
essa questão da comunicação, esse ponto também da acessibilidade que você tocou, pensando numa perspectiva mais pragmática, técnica em processos seletivos, também é ruim. Então, acho que esse ponto é bem bacana. E, William, pegando um gancho aqui para uma outra pergunta, para quem está começando, na sua concepção, é melhor publicar em congressos acadêmicos ou ir direto para revistas com qualis? Como é que você vê? Olha, a pergunta bem difícil porque né, a gente fica muito dividido nesse aspecto em dois fatores, né? Agilidade versus peso. Né? Quando eu falo peso, é justamente no quanto aquela produção vai pesar no seu currículo, né? Quando você está concorrendo em algum processo seletivo. A gente sabe, sem dúvidas, que as publicações em revistas, principalmente aquelas que têm os quales mais altos, né? Ali, pelo menos entre B e A, né? Se for A1, sonho, né? Elas são muito mais válidas, né? Inclusive, a depender, inclusive, da indexação da revista, ela faz com que seus trabalhos atinjam patamares significativos, né? Eu falo porque eu tive a grata felicidade de conseguir uma publicação no A1, inclusive foi o meu primeiro artigo efetivamente. Ó, que bacana. O seu primeiro já foi no A1. Ele foi. Aí sim. Que foi o meu TCC da graduação, né? Que é uma coisa bacana. importante. Você falou que as pessoas utilizam, às vezes fazem um TCC por mera formalidade, mas se você conseguir fazer um bom trabalho, você já consegue aproveitá-lo para uma finalidade dessa, né? Já para impulsionar a sua produção acadêmica. Excelente. Né? E aí, como a revista era muito bem indexada, né? Nós fomos citados por autores russos, né? Tivemos citação em países aqui da América Latina mesmo, mas que falam outra língua que não o português. Bacana. Né? Isso se dá muito à influência que a revista tem no mundo acadêmico. Né? Só que o problema é que as revistas elas têm processos seletivos muito morosos. Né? Então, eu já tive um artigo que passou 2 anos sendo avaliado. E você imagine. Eu também. Você fica com aquela publicação presa, né? Assim, é a sua produção ali, está presa naquela revista, porque, de acordo com as diretrizes, se você submete ali, você não pode submeter em mais nenhum outro lugar. Né? Então, enquanto dura aquele processo de avaliação, às vezes, os dados que você utilizou para aquela produção acabam ficando desatualizados e você não está contando ponto, né? Porque, assim, você suou para produzir aquilo, mas seu trabalho está ali parado, né? Então, esse é o problema da revista, né? É a morosidade no processo de avaliação que, sinceramente, às vezes até hoje eu paro para tentar entender e eu não consigo, porque, assim, quando a gente recebe um trabalho para avaliar, o nosso prazo é muito pequeno, né? Eu, particularmente, nunca vi prazos superiores a 30 dias. Que 30? 20, 15 no máximo, assim. Né? E eu fico pensando, tá, se geralmente eles pedem para 3 avaliadores, se for considerar a quantidade de pessoas, gente, em 3 meses era para a gente ter um resultado de uma avaliação. Né? Mas as revistas passam e, assim, isso se dá, muitas vezes, em virtude da quantidade de demanda, para baixa quantidade de pessoas que atuam ali, né, no corpo editorial, enfim, vários outros problemas. Mas, por outro lado, embora as publicações nos eventos sejam menos qualitativas, né, em questões de ponto, elas são muito mais rápidas. Né? Os congressos abrem, dá um prazo aí de 30 dias para você fazer a submissão, uma semana depois você já tem o resultado, você apresenta, às vezes um mês depois você já tem ali o trabalho publicado nos anais, às vezes dali saem livros, né? Então, a gente fica muito dividido entre o peso e a agilidade, mas para quem está começando, sinceramente, eu acho que eu recomendaria os eventos, porque é melhor você ter 5 publicações em um evento do que ter um artigo preso numa revista, por exemplo, né? Porque você vai participar de uma seleção, seu artigo ainda nem saiu, você não sabe nem se ele vai ser aceito para conseguir incluir no currículo,
né? Enquanto nesse tempo você já poderia ter produzido muito mais e ter muito mais outras coisas, mesmo que pontuando menos, né? Mas você consegue ali encher o seu currículo, pelo menos em quantidade de publicação. Excelente, William. Concordo com tudo que você disse. E tem um outro ponto também para quem está começando, que é a questão do filtro. É o filtro dos congressos, se a gente for comparar com a revista ali, que é Equalizar 1, que tem uma quantidade muito grande em um espaço limitado. Então, a gente sabe que só aqueles trabalhos que são muito bons, muitas vezes em revistas que são Equalizar 1, que vão ser publicados. Então, a gente sabe que em congresso esse fluxo a gente consegue, principalmente pensando no primeiro trabalho, que a gente não vai ter tanto, conseguir se aprofundar tanto, fundamentar bem, desenvolver uma metodologia robusta, acaba sendo mais fácil. Eu falo isso até pelo meu primeiro artigo. Eu publiquei em um congresso internacional da UFRJ. Se eu tivesse mandado esse mesmo artigo para uma revista, tenho certeza que ele seria rejeitado, mesmo que não fosse um A1, porque ele tinha muitos vícios mesmo. Então, pensando nessa questão também de régua, de avaliação, eu acho que as revistas, concordo contigo, são um primeiro passo, e a questão também da agilidade, que é com certeza muito importante, pensando em pessoas aí que estão se preparando para uma seleção. E, William, tem uma dúvida que surge, muito comum, de quem aí está pensando em elaborar um artigo, que é a seguinte: Gustavo, né, e pessoas já me perguntaram isso, se é necessário ter um orientador para publicar um artigo, uma pessoa que é graduanda, que está ali na graduação ainda, ou uma pessoa que já se formou, isso é comum, pessoas que estão afastadas ali da vida acadêmica e que pretendem agora retornar, que pretendem em breve fazer um mestrado. Essas pessoas, elas precisam necessariamente de um orientador, ou então de uma pessoa que seja doutora para assinar esses artigos em coautoria, ou essas pessoas que são, ali, às vezes um graduando ou um graduado, elas conseguem publicar de forma sozinha. O que você tem a dizer sobre isso? Elas conseguem sim, mas depende de onde, né? Inclusive, lá no início, né, tanto que essa primeira publicação que eu comentei com você, desse resumo lá, desse resumo simples mesmo, né, lá nos anais de um evento, fomos apenas eu e meu colega, né? Nós tivemos a orientação, claro, de um professor, mas ele não entrou efetivamente com o nome ali no trabalho, né? Ele deixou que nós fizéssemos tudo sozinho, ele deu os nortes, né, de como seguir, do que tratar, né, ali na construção do trabalho, mas nós publicamos sozinhos, a publicação saiu apenas com o nosso nome, e se você for pegar lá o currículo, são apenas 2 graduandos, apenas isso. Né? Então, assim, principalmente para evento é muito mais fácil, né? E depende do evento, claro, alguns eventos são um pouco mais exigentes, né? Eles pedem um nível de titulação maior, pedem que você seja, se você for graduando, que você esteja acompanhado, né, de um mestre ou de um doutor. Mas existem eventos que dão essa oportunidade para quem ainda está cursando a graduação, né? Eu já vi, inclusive, oportunidades de publicação em livro que aceitava graduandos, né? Então, assim, é muito saber onde procurar. Só que a gente volta, né, para o que a gente falou há pouco, tem o peso disso tudo. É claro que se você tem até para validar aquilo que você escreveu, se você tem um doutor acompanhando, né, ali a assinatura da publicação, né, a coautoria da publicação, ela tem muito mais força, né? Até para fins de você ser citado em outros trabalhos, né? Que você imagine, eu estou escrevendo um artigo, aí encontro um texto até legal, né? E aí, caraca, que legal, eu posso utilizar como referência. E quando eu vou ver, o trabalho foi escrito apenas por um estudante. E aí, não é que você tem algum tipo de preconceito, porque você sabe que o trabalho tá bom. Mas quando uma banca, por exemplo, pega uma banca avaliadora, né, pega para avaliar o seu trabalho e vê que nas referências você está citando alguém que tem talvez até um nível de escolaridade menor que você, aquilo não pega bem.
né? Sim. Então, assim, se naquela publicação, por exemplo, se você tivesse incluído um professor orientador, tivesse incluído um doutor, né, que lhe auxiliasse e que saíssem lá o nome dos dois, aquele trabalho ele teria mais chances de ser aí disseminado, de ser referenciado no mundo acadêmico, né? Então, assim, existem sim as oportunidades, a gente só precisa somente pesar, né? Será que realmente vale a pena publicar sozinho, mesmo que o Congresso permita? Porque às vezes tem isso, o Congresso permite, mas depois que eu comecei a ter ciência disso, pelo menos nunca mais publiquei nada sozinho. Bacana, William. Obrigado pela resposta. E entrando agora, William, uma parte assim mais técnica da escrita, você nos disse que seu primeiro artigo foi em coautoria, assim como eu, e você continuou essa parceria até o fim da sua graduação. E compartilhando aqui para o pessoal, eu queria saber, né, qual que é a sua opinião sobre a escrita em coautoria, se é uma boa estratégia para quem quer publicar, e os cuidados, né, que as pessoas devem ter, aí que querem escrever com algum amigo, enfim, como é que você vê essa questão das coautorias? Gustavo, assim, eu visualizo a coautoria, principalmente para quem está começando, como o principal trunfo para esse sucesso acadêmico inicial. E eu falo por experiência própria. Assim, eu, particularmente, não tenho nenhum trabalho que eu acabei escrevendo sozinho. Sabe? Não, às vezes até eu escrevi sozinho, mas eu falo no sentido de depois para a publicação. Porque, por exemplo, os meus trabalhos de conclusão dos cursos de especialização. Eu efetivamente escrevi o trabalho sozinho ali inicialmente. Né? Fiz a apresentação do trabalho, obtive minha nota e eu tinha um esboço inicial de um trabalho pronto. Mas para publicar, para levar aquele trabalho adiante, eu convidei, né, colegas que contribuíram, né, enriqueceram o trabalho e a gente publicou aquilo junto, sabe? Eu poderia ter simplesmente procurado um lugar para publicar sozinho, mas assim, a gente volta, quando você quer ter uma publicação com um pouco de mais peso, naquele momento eu não conseguia, porque eu era ser especialista. Eu desconheço uma revista bem qualificada que aceite um artigo só com curso de especialização, né? Então, assim, tudo isso acaba influenciando muito, e além, tem um velho ditado popular, assim, que diz que uma mão lava a outra, né? E eu falo no sentido de que, quando você estabelece essas parcerias, você só tende a ganhar. Que, assim, nesse momento, né, eu tinha esse esboço inicial do trabalho, convidei alguém que veio contribuir, a gente publicou junto, depois a pessoa tinha um trabalho que me chamou, e aí eu contribuí com o trabalho dela, e aí eu acabei ganhando mais uma publicação. Então, você imagine, se eu tivesse sido, não egoísta, né, mas, não, eu quero publicar sozinho. Eu só teria uma publicação, né? A partir do momento que eu crio a parceria, né, a pessoa ganha uma publicação a mais, eu ganho uma publicação a mais no meu currículo, e aí, assim, surgem outras oportunidades, a pessoa vê a oportunidade de publicação, ele convida para escrever junto. Então, assim, é assim que a gente vai construindo, né? E, eu particularmente gosto muito, né? Inclusive, assim, trabalhar em coautoria nunca foi um problema para mim. Como eu disse, eu só tive a ganhar, né? E assim, durante a minha carreira acadêmica, que não é tão grande nem tão notável, mas assim, eu consegui construir muitos amigos, né? E pessoas muito boas também, né? Porque assim, a gente vai fazer parceria com quem realmente é bom, né? Com quem tem a acrescentar ao seu trabalho, né? Com quem vem trazer um olhar, com quem vem observar algo que você inicialmente não tinha visto. No caso desse meu TCC mesmo, de um dos cursos de especialização, na época foi um professor da USP, lá de Ribeirão Preto, né, um professor muito querido. Nós estávamos trabalhando conjuntos e aí ele quem recebeu, olha, eu tinha o esqueleto do trabalho, mas ele recebeu a oportunidade, foi convidado, né, até pela titulação, para escrever para um livro. Coincidiu de nós conseguirmos encaixar o tema do trabalho, que inicialmente eu já tinha pronto, mas
sabe? Se você pegar o trabalho inicial para o trabalho final, depois de todas as considerações e dos ajustes que ele propôs que nós fizéssemos, é outra coisa, sabe? Então, assim, tipo, ele trouxe considerações muito significativas, inclusive no próprio título inicial do trabalho. Sim, então, o título se tornou mais atrativo, você olha, para te dar mais vontade de ler, né? Quando o trabalho tem um título bom. Então, por isso que eu digo, assim, essas parcerias acadêmicas que a gente vai criando, realmente, elas só me fizeram somar publicações no meu currículo, né? Algumas que foram minhas, outras que eu fui convidado para colaborar, né? E assim, a gente vai trocando figurinhas, um descobre uma oportunidade aqui, outro descobre uma oportunidade ali, você vai convidando, você é convidado, e assim, quando você vai ver, seu Glass acaba ficando aí um pouquinho mais recheado. Excelente, William. Você falando aí, eu estava lembrando do nosso artigo. Foi o que eu fiz. Eu desenvolvi, na verdade, um ensaio para a disciplina do mestrado, que era a disciplina em Direito e Inteligência Artificial. E eu fiz um trabalho sobre deepfakes, apresentei, e o trabalho ficou parado, acho que quase um ano. Quando a gente veio com a ideia da época que nós organizamos aquele livro, que inclusive está aqui atrás, para o pessoal aí que está vendo, de direitos fundamentais, a gente conversou. Eu conversei contigo e a gente pegou aquele ensaio que tinha, acho que umas 6 ou 7 páginas, e transformamos em um artigo. Você trouxe uma outra abordagem para o trabalho que agregou muito. Você também teve o Arthur, que entrou nessa publicação, e eu também vejo com muito bons olhos a questão das coautorias. É claro que a gente tem que escrever, como você mesmo comentou, com pessoas que a gente vê que tem afinidade. Pessoas que a gente vê que a pessoa realmente vai se dedicar, porque tem pessoas que falam, vamos escrever em coautoria, vamos. Às vezes é um grande amigo seu, só que a pessoa vai sumir. Não vai escrever, vai ficar enrolando, ou não vai fazer de uma forma adequada. Então, a gente também tem que aprender a filtrar. Às vezes é melhor você escrever com um colega que você não tenha tanta proximidade, do ponto de vista afetivo, mas você tem uma proximidade, talvez, do ponto de vista teórico, acadêmico, do que você escrever com um grande amigo aí que, enfim, você não vai ter uma compatibilidade, da escrita em si. Então, acho que essa é uma dica bem bacana para o pessoal. Assina embaixo com tudo que você disse. E, William, entrando já... Gustavo, mas só para completar, você me fez lembrar muitas coisas. Eu queria só registrar, gente, que nesse artigo que o Gustavo nos convidou, né, a mim e ao Arthur, eu li o ensaio que ele tinha escrito para a disciplina DB do mestrado e eu fiquei, gente, mas isso tá perfeito, eu não consigo acrescentar nada aqui. Entendeu? Foi uma coisa muito difícil, porque, assim, o tema de deepfakes era algo super inovador, ainda é, na verdade, né? Inclusive, recomendo que vocês leiam, tá? Mas, assim, o tema era muito inovador, né? E eu estava tendo contato com ele pela primeira vez na minha vida. E quando eu li o trabalho, sinceramente, assim, ele estava metodologicamente, né? Muito organizado. As ideias estavam bem concatenadas. E eu digo, Jesus, eu não sei o que é que eu vou acrescentar. Eu não sei o que é que eu vou acrescentar aqui. Mas felizmente, né? Muito felizmente. Ele acrescentou bastante. Gustavo é uma pessoa muito sábia e em nossas reuniões ali de alinhamento ele conseguiu nos nortear para que a gente pudesse contribuir, né? E outra coisa, sabe, é que você falou que escrever realmente com pessoas que venham colaborar e que também não pensem diferente de você. Porque isso é muito importante, né? Sim. Você imagine você escrever um trabalho que vai falar sobre democracia e direitos humanos e você tem como coautor alguém que defende o golpe. Então, não faz sentido, não dá. As pessoas têm que ser realmente afins em ideais também. Verdade, bem lembrado. Esse é um ponto importante. William, entrando aqui na nossa penúltima pergunta, queria que você falasse um pouquinho sobre como que você, uma pessoa na parte mais prática, como é que você aprendeu a escrever artigos e publicar? Qual dica que você daria para quem está começando do zero, para quem nunca escreveu um artigo, nem publicou? O
que dica que você daria para esse pessoal? Olha, nós aprendemos na raça mesmo, sabe? Foi assim, fazendo, errando, para depois só então acertar, né? Porque assim, e principalmente quando começamos eu e meu colega lá atrás a escrever trabalhos científicos, nós ainda não tínhamos acesso a tantos manuais que hoje estão facilmente mais divulgados e trazem alguns passo a passos e dão muitos nortes para você começar a escrever algum trabalho, né? Mas além disso, né, se debruçar realmente sobre os aspectos metodológicos, entendê-los, que se você não entendê-los, você não vai conseguir praticá-los, né? E o seu trabalho vai ser deficiente nesse aspecto. E é algo que é muito exigido, principalmente pelas revistas, né? Então, foi muito disso, sabe? A gente escreveu o nosso primeiro, parecia meio que uma redação muito grande, porque ela era muito dissertativa, argumentativa, mas aquele primeiro trabalho não era um artigo científico. A gente citou como a metodologia ia acontecer, né? Como a obtenção dos dados aconteceu, né? Ocorreu, enfim. Mas, e além disso, né? Além de realmente ali entender o aspecto metodológico, porque a partir daí você vai definir qual vai ser o seu tipo de pesquisa, né? Como você vai conduzir, se ela vai ser estritamente ali de análise documental ou bibliográfica, se vai ser uma pesquisa de campo, porque tudo isso influencia na construção do trabalho, né? E sem dúvidas ler, né? Porque e ler artigos principalmente, porque a partir do momento que você lê um artigo já pronto, um artigo publicado, um artigo bom, você já vai conseguir extrair muita coisa de lá, inclusive quanto ao aspecto metodológico, né? Você vai identificar ali como é a construção do resumo, e não só que você leu no manual. A gente, assim, entre ler no manual e pegar um trabalho pronto, né, é uma diferença muito grande, assim, o trabalho construído já. Né? Então, assim, ler artigos é algo de suma importância, né? Porque você vai lendo, você vai identificando, você já vai visualizando ali, inclusive, estratégias que você pode adotar para você. Né? Nossa, que legal, essa pessoa seguiu dessa forma, eu posso seguir assim também. Né? Além, claro, de aumentar aí o seu leque de conhecimento. Né? De, a partir das leituras, identificar autores que podem ser importantes para a construção do seu trabalho. Né? Quantos autores eu já não tive acesso através de outros autores? Né? Você vai ler um trabalho, você encontra uma situação, você, caraca! Perfeita. Não, perfeito. Vou roubar. Roubei. Às vezes, não, gente, eu já fiz isso. Às vezes você encontra lá, né, a citação se encaixa perfeitamente com o que você quer dizer também. E aí, assim, claro que você vai buscar na fonte, você vai ler o trabalho, né, o trabalho que está sendo citado na íntegra, mas assim, você já sabe, não, essa citação também precisa ir para o meu. Né, assim. Então, acho que é muito isso mesmo, sabe? Então, assim, os pilares para começar na vida acadêmica. Ler muito, principalmente trabalhos já publicados, já prontos, né? E se debruçar aí sobre os métodos de pesquisa. Excelente, William. Assine embaixo com tudo que você disse. São dicas aí de suma importância para quem está começando. E entrando agora, William, já na nossa última questão, eu quero te fazer aqui, é em relação a estratégias. Você adota alguma estratégia ou várias estratégias? O que você pode compartilhar para o pessoal para aumentar a chance de publicação dos seus artigos? A partir do momento que você finaliza lá o artigo, enfim, você tem alguma estratégia, algum checklist, algo que você utiliza para tentar aumentar a chance de publicação dos seus artigos e que você poderia compartilhar aqui para o pessoal? Olha, hoje existem algumas, mas eu já tomei muita porta fechada na cara por falta de estratégia, inclusive. Né? E aí, quando nunca? Desse meu TCC da graduação, que eu comentei para você que acabou sendo publicado no A1, antes disso, ele tinha sido recusado pelo mundo inteiro. Então, assim, a gente tinha submetido em revistas que tinham qualis, inclusive, mais baixos e que tinham recusado.
E assim, avaliadores que foram muito cruéis na avaliação, sabe? Mas depois eu descobri, né, depois dessas portadas na cara que eu tomei ao longo da vida, que a estratégia também faz parte do processo de publicação. Porque para as outras revistas que eu estava submetendo o trabalho, eu não estava considerando o escopo de atuação da revista, o escopo das publicações com que ela trabalha, né? Então, assim, como é que eu quero submeter um trabalho que trata exclusivamente sobre políticas públicas de juventude numa revista que é acostumada a publicar artigos sobre processo? E aí também eu vim entender porque os avaliadores, naquele momento, foram tão cruéis, eles não entendiam o que eu queria com o meu trabalho, porque aquela também não era a área, embora lá o editor tente direcionar para quem tem mais afinidade, mas assim, a revista em si já não tinha afinidade com a área do meu trabalho. Né? Então, assim, por consequência, os avaliadores, por mais que eles tentassem filtrar, também não teriam. E aí, quando você encontra uma revista, que inclusive foi a da Revista Brasileira de Políticas Públicas, não sei se da Uniceub, não sei. Já fui reprovado nessa revista, não gosto dela, não. Você não gosta dela? Você tem um carinho. Não, é excelente revista, mas já me reprovaram. Né? Então, e aí eu encontrei essa revista, né, que, assim, muito bem qualificada, que tinha, o título dela já tinha a ver com o título do meu trabalho, e que, por consequência, as pessoas que tratavam ali nas avaliações, né, já tinham muito mais afinidade com o tema que eu estava querendo abordar. E o trabalho ele foi aprovado em tempo recorde, né, com pouquíssimas considerações, embora outras pessoas lá atrás já tivessem destruído aquele mesmo texto, né? E foi a partir desse momento que eu percebi, né, que essa também ser estratégico também faz parte. Não adianta só você escrever. Você tem que selecionar e selecionar muito bem a revista que melhor vai receber o seu trabalho, né? Revista com qual o seu trabalho mais se encaixa, né? Então, essa é uma delas. A outra coisa que eu fazia muito com meu primo, que também gosta muito de escrever, era ter alguns trabalhos já prontos. Digo assim, prontos no sentido de, tipo, escrevi um artigo, tá aqui. Se eu precisar ajustar, eu vou fazer o mínimo nele. Porque quando surgissem algumas publicações, né, você às vezes fazia algumas adaptações, né, e aí eu falo assim, essas são oportunidades de publicação, por exemplo, para livros, para dossiês, que tem temáticas mais específicas, né, porque assim, na revista você quem vai procurar que melhor se encaixa, né, no caso do livro, não, ele está ali, ele abre o edital, o seu trabalho tem que se encaixar exclusivamente com o tema que o livro vai abordar, né, até para que ele consiga compor ali de uma forma harmônica, né, os demais trabalhos que serão publicados. Então a gente já tinha alguns meio que trabalhos reservas, hoje por falta de tempo a gente não tem mais isso. Acabou o estoque. Acabou esgotando, mas que foram muito úteis, porque Congresso Internacional de Direitos Humanos. Nossa, esse trabalho aqui, tipo, já fala sobre direitos humanos. Então, vamos ver aqui dentro das linhas, né, do Congresso, em qual ela se encaixa. Nossa, aqui direitos humanos e juventude, tipo, não, é ele, sabe? Então, isso também foi uma coisa que auxiliou bastante, né? As coautorias também, eu acho que é uma estratégia excepcional, como a gente já discutiu aqui, né? E eu acredito que seria, assim, basicamente isso, tá? E claro, né, assim, além de tudo isso, não adianta ser estratégico se você não tiver um trabalho bem escrito, né? Então, não adianta você procurar a revista que melhor se alinha se o seu trabalho acadêmica, metodologicamente, não condiz, né, com o que qualquer revista esperaria. Mas, não sei se você lembra de mais alguma, não sei, acho que agora, por hora, seria mais ou menos isso. Eu tenho uma que eu posso falar aqui para complementar o que você já trouxe, William, que é um checklist. O que eu fiz? Pelo fato de ser pressurista em algumas revistas, a gente tem
a nossa ficha ali de avaliação. O que eu fiz? Eu peguei as fichas de avaliações de diferentes revistas e criei um checklist ali com, acho que mais de 20 perguntas. Então, sempre quando eu vou submeter para alguma revista, além de olhar as normas, tudo que está lá bonitinho, a gente sabe que tem outras coisas que são avaliadas em um artigo que muitas vezes não estão claras, né, claras ali para os autores. Então, o que eu fiz? Eu criei um checklist de pontos que eu considero que são importantes, pontos que as revistas já partem do pressuposto que todo mundo sabe. Todo mundo sabe, que tem que ter determinada coisa no artigo. Só que às vezes, para quem está começando, isso não é claro. Para a gente também não é claro e às vezes a gente pode também se esquecer. Então, sempre quando eu vou submeter um artigo, eu pego esse checklist, inclusive é um bônus que eu dou para os mentorados lá do GPS, que é o meu programa de mentoria para seleções de mestrado, eu entrego esse checklist de bônus para os mentorados aplicarem esse checklist também antes de submeterem para alguma revista, para algum congresso, e eu vejo que ele ajuda bastante, porque às vezes a gente se esquece de alguns pontos que são bestas, mas que fazem total diferença ali no momento da submissão. Então, eu tento sempre olhar para o meu artigo, antes de encaminhar para uma revista, com um olhar de parecerista. Então, deixar essa dica para o pessoal, sempre tentem olhar o artigo de vocês com esse olhar de parecerista, porque é algo que pode auxiliar. É só para a gente fechar a ideia. Sem dúvidas, essa é excepcional. Eu não tinha pensado nisso, inclusive. Assim, você já submete meio que com a prévia avaliação, né? Você já está ali tentando trazendo o olhar do avaliador, né, previamente, para ver se realmente não está faltando nada. E a sua fala me lembrou de outra coisa que é importante também a gente observar, que são as diretrizes das revistas, né? Sim. Assim, além da área de atuação, além do escopo temático com que a revista trabalha, gente, cada revista segue uma diretriz completamente diferente. Verdade. Assim, não adianta você pegar o mesmo arquivo ali em um Word e sair só anexando nas plataformas, porque não vai dar certo. Algumas utilizam referências ao final, outras só trabalham com referências em nota de rodapé. Eu morro de raiva de... Outras têm a infeliz decisão Deus. de com notas de rodapé e ao final. Né? Então, assim, aí vem fonte, tamanho da página, porque nem sempre todo mundo trabalha com 3322, né? Alguns, eu já vi revistas trabalhando com coisas assim que eu parei, tipo... Meu Deus, que isso? Sabe, assim, que eu nunca tinha visto, sabe? Margens, assim, que eu nunca pensei em utilizar, sabe? Que comumente as revistas não aceitariam. Né, espaçamento, às vezes algumas pedem que você coloque título e subtítulo em português e inglês, eu já vi pedindo português, inglês e espanhol, e isso inclui os resumos também, né? Alguns pedem para o resumo em português no início, o resumo em outro idioma lá no final. Eu já vi coisas assim, sabe? Muito Tem umas que não usam a BNT, Vancouver, ou outra, Tem revista que Chicago. inventa a própria BNT, né? Mas é assim, É bem isso. olhar as diretrizes também é algo super importante. E até porque é lá também que você vai ver se você não está perdendo tempo em questão da titulação, que elas também vão trazer ali. Né? Porque não adianta você... gente, não adianta tentar. Se a revista diz que só aceita com doutor, eles só vão aceitar com doutor. Né? Tanto que eu já vi algumas que preferencialmente com doutor. Eu até usei tentar, mas fui recusado mesmo assim. Quando eles colocam ali preferencialmente, eu nem arrisco. Eu já sei que eles não... Enfim, se sobrar, o seu trabalho pode ser considerado, né? Um espacinho ali. Sim, Mas também é enfim. uma coisa muito difícil, porque, assim, publicação em revista é um espaço muito concorrido. Né? Até porque, às vezes, existem convites para livros, por exemplo, que vêm gratuitos. Eu já recebi muitos, né? São maravilhosos, mas tem outros que a gente teve que arcar, né? E, assim, e também é uma forma de publicar. Infelizmente, no Brasil, eu estava conversando até com o Gustavo sobre isso antes de ingressarmos aqui, né? Da ausência de fomento para as publicações em específico. Né? Embora assim, a gente tenha, o governo federal, principalmente, ele acaba dando muito incentivo, né? Ele fomenta as pessoas a ingressarem nos cursos de estrito senso,
mas para produção, no sentido de publicação, disseminação do conhecimento, são muito raros os editais que a gente vê, né, nesse sentido. Então, às vezes a gente tem que pagar, sabe? Assim, se você quer ver o seu conhecimento sendo propagado de uma forma um pouco mais rápida, né, você acaba arcando com aquele custo. Claro que você não vai publicar em qualquer editora, com qualquer pessoa, né? Não é uma coisa de qualquer jeito. Você observa ali se realmente a editora segue os requisitos que a própria CAPES estabelece para a publicação de livro, né? Você vê se as pessoas que estão organizando são pessoas realmente sérias ou se elas só querem ter o nome na capa do livro, que isso também acontece muito, né? Então, são alguns fatores a serem considerados. Excelente, William. Assino embaixo, mais uma vez, com tudo que você disse. E, enfim, só tenho a agradecer pela sua presença, pelo tempo valioso que você está aqui doando para a gente, para compartilhar esse tanto de informação bacana que eu queria ter tido acesso quando eu estava lá na graduação, logo no início do curso, e que as pessoas não falavam. Então, eu acho que é muito bacana essa finalidade que a gente tem aqui do Mestrando Cast, de divulgar essas informações que muitas vezes ficam ali nos muros das universidades, de uma pessoa saber, mas tentar segurar esse conhecimento. Então, o objetivo aqui do Mestrando Cast é difundir essas informações, compartilhar informações para quem tem esse sonho aí de ingressar em um mestrado, de seguir numa carreira acadêmica. E hoje a gente teve essa oportunidade de falar sobre publicação, de mostrar que publicação é acessível, independente de titulação. Um graduando pode escrever um artigo, mesmo que ele não tenha um doutor, um orientador. Um graduado que está lá 20 anos formado também pode escrever um artigo sem ter um orientador. Então, é para mostrar, para compartilhar com o pessoal essas possibilidades que vão melhorar o currículo Lattes das pessoas que querem aí seguir a carreira acadêmica. Então, mais uma vez, William, muito obrigado pela sua presença. E quero fazer o convite para o pessoal aqui que está nos assistindo para se inscreverem no canal. Se vocês gostaram desse podcast, coloca aqui embaixo, nos comentários o que vocês acharam. Se ficaram com alguma dúvida, o William está aí à disposição também para estar respondendo vocês. E a gente vai chegando aqui no encerramento de mais um Mestrando Cast, que é esse podcast que tem o objetivo de ensinar o que é necessário para que vocês consigam ter êxito aí na seleção de mestrado e também na carreira acadêmica. William, quer deixar uma mensagem final para o pessoal? À disposição, não só para auxiliar esclarecendo dúvidas, mas também para produzir, né? Olha que oportunidade, vale a pena, já escrevi com o William. Das parcerias acadêmicas, mas é isso, Gustavo, agradecer realmente a oportunidade, parabenizar você pela iniciativa, porque se eu tivesse tido acesso a essas informações lá no meu primeiro semestre da universidade, com certeza meu currículo hoje já está mais recheado. Não, mas como você mesmo falou, não é algo que, em certo aspecto, é um pouco difícil, mas é possível, até porque nós já conseguimos alguns frutos, né? Então, se a gente conseguiu, vocês também conseguem, né? É isso, gente. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Se inscrevam no canal. Obrigado, William. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.